Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo a palestrante, Helenice Cavalcante, com o tema Bases. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Olá, boa noite. Boa noite para você que vai me acompanhar no horário da noite. Bom dia, boa tarde, enfim, o horário que eu te encontrar. Eu sou Helenice Cavalcante, aqui pela Web Rádio Fraternal, uma mulher de pele clara, cabelos grisalhos, bem curtinhos, uso óculos de armação dourada, hoje com brincos dourados em formato de borboleta, uma camisa de fundo amarelo, cheia de borboletas coloridas, outra de fundo jeans, aqui para encontrar você nesse espaço delicioso, ao meu fundo, uma parede verde clarinha. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, é muito bom te encontrar. Como foi dito, o nosso bate-papo deste encontro chama-se Bases. Então, esse bate-papo nosso, esse encontro, ele foi inspirado e é baseado na mensagem chamada Bases, do capítulo 5 do livro Caminho, Verdade e Vida, pela autoria espiritual de Emmanuel e psicografia de Francisco Cândido Xavier. Tomo a liberdade aqui de ler a primeira frase chamada por Emmanuel para reflexão. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 8. Este capítulo do Evangelho de João trata daquele momento que se inicia com a reunião da comemoração da Páscoa, em primeiro lugar da fuga do Egito, né? Páscoa, que vem, uma raiz hoje que vem do latim, mas muito anterior a isso, vem do aramaico, do hebraico, que fala do Peshua, que significa passagem, né? A passagem, a libertação, o passar das coisas, o passar da dificuldade. E como Jesus respeitava todos os segmentos filosóficos, religiosos da época, e não abria mão daquilo tudo que ele aprendeu enquanto descendente do povo hebreu e aí do judaísmo, eles então comemoravam todas as datas, eles participavam de todas as datas chamadas datas santas, né? Ou as datas importantes. Então não poderia ser diferente. João começa retratando esse momento em que eles estão reunidos para que depois foi convencionada como a Santa Ceia, e antes de se declinarem sobre os ensinamentos da noite, Jesus então toma para si uma toalha, e como faziam os servos daqueles que eram nobres, apenas os nobres, Jesus pegou a toalha, o verbo que se utilizava era cingir, ou seja, ele amarrava em torno da cintura e com uma bacia, tinha outro nome, agora me foge, de água, ele ia lavando os pés dos seus discípulos e, ao mesmo tempo, ia passando ensinamentos, como ele fazia com tudo. É por isso que Pedro, sentindo-se incomodado com essa situação, ele diz assim para Jesus: não, mestre, o senhor não vai, de forma alguma, lavar os meus pés. Aí Jesus diz a ele essa frase que a gente fica meio que pensando, o que será que ele quis dizer com isso? Se eu não te lavar, não tens partes comigo. Mais adiante, é claro que a gente tem que levar assim, bem o entendimento aqui, de que Jesus não está dando bronca em Pedro,
E não está também admoestando, como quem dissesse assim, Pedro, deixa eu pelo menos mostrar o ensinamento, não fica falando para eu parar, para eu não lavar. A questão toda é, ele trazia, como em tudo, ele trazia um ensinamento a partir de uma metáfora. O lavar aos pés, que era uma obrigação de um serviçal, Jesus então diz a eles, aqui não tem maiores nem menores, mesmo vocês me tratando como mestre, eu não estou acima de vocês, somos todos irmãos diante do Criador. E assim agindo, assim demonstrando, ele dizia que o verdadeiro valor não eram só as palavras, que representavam, e ele já tinha dado o ensinamento antes, aquilo que vinha do interior de cada um. E que também ele queria que eles entendessem que naquele momento o todo nosso precisaria ser lavado, ou seja, transformado. Ao compreender isso, imediatamente Pedro então afirma que ele então gostaria que ele também lavasse suas mãos e sua cabeça. Significando assim, nos pés, a base, né? Os princípios. Nas mãos, as atitudes que são resultado do quê? Das escolhas, que são o reflexo das bases que eu tenho, dos princípios que eu carrego. Para então, depois, ao lavar a cabeça, eu tratar dos sentimentos, do pensamento. Pedro estava falando ali do espírito, daquilo que já havia modificado dentro dele. E é muito legal porque Emmanuel, no desenrolar dessa mensagem, ele nos deixa claro que o agir, esse agir que Jesus mostra para eles, ensina a partir do movimento de mostrar que todos somos iguais e eu vou te lavar como se você superior a mim fosse, merecesse e merece isso, porque todos merecem naquilo que Jesus deixou como ensinamento para nós. Ao fazer isso, Emmanuel esclarece, ele nos mostra verdadeiramente qual é o grande objetivo desse ensinamento, é dizer para eles, nos preocuparmos em aprender, mas acima de tudo, com o aprender, também viver esse aprendizado. E eu só vivo esse aprendizado se ele fortalecer. O que é que segura a gente em pé? O pé. A fortaleza das pernas. O equilíbrio do quadril. A movimentação correta que nós fazemos. Mas o que rege tudo isso? Um complexo orgânico fantástico direcionado pelo cérebro, com nervos, músculos, ossos, órgãos, que nos ajudam a manter esse corpo físico para ele deambular daqui para colar, para com isso poder realizar as atitudes que estão aonde? Nas mãos, segundo Jesus. No entendimento de Pedro, lava as minhas mãos, então também lava minha cabeça, no sentido de, Senhor, eu quero tanto ter esses princípios, eu quero tanto viver esses princípios, então me ajuda que eu consiga vivê-los, que eu consiga manter nas minhas escolhas, que eu pare e pense todas as vezes e sinta que tudo isso foi me dado para que eu alcance a minha luz, a minha evolução. É claro que Jesus trazia uma série de informações que ainda eles tinham dificuldade de captar,
Porque assim como naquele tempo, também hoje, nós estamos muito mais para a terra, para as coisas materiais, do que para as coisas espirituais. Tanto é que, peço desculpas pelo tom de voz, que às vezes sai meio assim, tanto é que, se nós observarmos as nossas escolhas, o nosso comportamento, de forma geral, está regido por aquilo que sentimos em termos de quê? De orgulho, de interesse imediato, de prepotência, daquilo que carregamos como consequência natural do viver aqui, do estar aqui e agora. É normal? Claro que é. Mas a partir do momento que eu vou adquirindo os conhecimentos das coisas do espírito, já não posso mais agir somente em função das coisas da matéria. É preciso confiar no Criador. É preciso confiar que as coisas se ajeitarão, que as coisas se acalmarão, que as adversidades, as dificuldades, os desafios são apenas provas, testes. Tem umas que são doloridas demais. Tem umas que nos arrancam do prumo, que nos tiram o eixo, que nos fazem sofrer terrivelmente, que nos fazem caminhar assim em dor profunda e que nos deixam cegos, surdos e mudos para aquele momento, para fazer escolhas. E aí o que eu faço? De maneira alguma, em momento algum, existe qualquer ensinamento dele que a gente não deva sentir, que a gente não deva sofrer, que a gente não deva pôr para fora o que está sentindo. Ele apenas nos alerta que assim como eu passo pelo processo, qualquer um, em qualquer momento, passa também. Qualquer um, em qualquer momento, vai sofrer a dor da situação financeira desequilibrada, da perda dos bens materiais, dos relacionamentos esfacelados, do luto, que é uma das dores mais complicadas de serem vivenciadas, as dores do luto. Enfim, e são coisas assim, são situações, são sentimentos absurdamente presos às questões da Terra, do luto da Terra. Porque eu não vou ter mais a presença daquele que era o foco do meu amor. Não vou ter mais o olhar, não vou ter mais a escuta, porque eu estou mais focado nas coisas materiais, que é assim que eu estou vivendo, esquecido das minhas experiências em outras encarnações, vivendo essa loucura da correria do dia a dia, da necessidade da manutenção física, da sobrevivência, né? De estar atento a tudo que acontece à minha volta, para ser um ser político social equilibrado. O que hoje está acontecendo muito é o desequilíbrio, né, no aspecto da escolha da ideologia. Né? Esquecemos toda aquela filosofia, deixamos de lado todos aqueles aprendizados que já recebemos e que nos preparam, nos amadurecem para estar vivendo esse hoje. Sim, o viver agora é um reflexo imediato do que eu vivi esse tempo todo que eu estou aqui na Terra. Ah, mas não tem aquela coisa que falam que é de eu viver de outras encarnações, que eu passo as dificuldades, os sofrimentos. Olha, seria muita crueldade do Criador, esse mesmo Criador que Jesus ensinou que é amor e bondade. Não é isso? Jesus não vem, rompe com aquela imagem de um Deus que manda castigar, que determina invasões, que determina que tenhamos que fazer sacrifícios e impera, então,
a existência do Criador de amor? Ele chama de Pai? Ele diz que ele jamais daria o que não fizesse bem para nós, assim como nós, quando amamos a nossa cria, a nossa prole, jamais deixaríamos de socorrer. Se pedisse o pão, não daríamos a pedra. Se pedíssemos o peixe, não nos daria a serpente. Quanto mais o Criador. Então, seria muita crueldade da parte dele se fizesse com que a gente viesse trazendo para essas encarnações, esta que eu estou vivendo agora, todos os tipos de resgates dos erros cometidos em outras. É tudo tão certinho nas leis de amor que vem tudo em dose, como comentava agora há pouco com a nossa amiga, aqui do canal, a Kátia, vem tudo em dose homeopática. A homeopatia vem, ela bate, ela trabalha a energia, parece que a doença piora e tudo se resolve. Quando vivemos a plenitude desse aprendizado, é como se naquele momento do maior aperto, da maior dor, eu parasse num momento de equilíbrio. É o único momento que eu buscar esse único momento de sanidade, de equilíbrio e dizer, vai passar. Alguma coisa eu tiro disso. Eu não sei o quê. Agora eu quero sofrer, agora eu quero chorar, agora eu quero brigar. Mas se eu estou mantendo os pés lavados, a base, se eu não me deixo corromper nos princípios, se eu me permito, nem que seja uma faísquinha de luz, de entendimento, de que vai haver uma mudança, isso tudo vai trazer um fortalecimento, um amadurecimento, é mais fácil de encarar a situação. Ah, mas é muito fácil falar se a gente não está... Você não está no meu lugar, Helenice, não estou mesmo. É muito fácil falar se eu não tivesse tido experiência alguma. E você que está... Ai, desculpa o barulho do anel. Se você que está aí agora me acompanhando, fizer uma pequena reflexão, veja quantas adversidades você já enfrentou, já ultrapassou, olha para trás agora e diz assim, caramba, venci. Olha o quanto eu amadureci, olha o quanto deu certo. Pois é, queridos irmãos, Jesus era um grande motivador, ele não deixava faltar nada em termos de incentivo, de amplitude, de projetar que lá na frente haveria uma razão para aquilo que ele estava falando aqui agora. Tanto é que não é pelos milagres que ele convence. A princípio, os 12, depois os 70, depois os 500. Era pela palavra. Era pelo exemplo, era pelo resultado daquilo que eles viam que acontecia. Quantas e quantas situações ele demonstrou. Vamos pegar o exemplo do centurião, que foi até ele e pediu que curasse o seu servo que estava acamado. E Jesus diz para todo mundo ali, na frente de todo mundo, você pede para mim, um soldado romano, você acredita que eu posso ajudar? E o soldado diz, eu tenho certeza. E ele olha para todos e diz, ele tem muito mais fé em mim do que todos que estão aqui, do que todos que já passaram e me ouviram. Volta para casa, pois teu servo está curado. Era nesse sentido que ele chamava a atenção da gente quanto a ter base. Se não, Pedro, não me permitires lavar-te,
os pés. Então, tu não estás aqui comigo. Era Pedro. Vamos refletir sobre este momento. Não é agora que você vai entender tudo isso. Tanto que logo depois, se a gente vai se lembrar, né? Bem depois, ele é capturado. Ele avisa, né? Que algo iria acontecer, que breve ele não estaria mais. Ele é capturado. Eles fogem. Pedro o nega. Que ele sabe da nossa natureza. Ele sabe que nós ainda temos muito a fortalecer dessa base, para que essa base seja a dinamizadora das nossas atitudes e dos nossos pensamentos e sentimentos. São os nossos princípios. E ele sabia tanto, que olha que interessante. Com as mulheres ele não tinha dúvida. Madalena, ao vê-lo ali no jardim, né, pergunta se ele sabe quem tirou Jesus de lá, e ele se mostra a ela e ela cai em prantos e leva a mensagem, embora tenha sido desacreditada de princípio. Agora, esse apego material que ele se referia que eles teriam, né, que se desfazer, se repete loguinho. Quando ele, a caminho de Emaús, está lá, encontra os discípulos, caminha com eles, vai até a estalagem para se alimentar, e eles só percebem que é Jesus, porque ele teve que manifestar um momento de materialidade, que foi quando ele rompe o pão em 2 pedaços. Aí eles os reconheceram. Nós queremos que ele, que Deus, que os bons espíritos se apresentem a nós, nos sirvam, estejam à nossa disposição. Foi isso que ele chamou a atenção de todos, ao lavar os pés. Nós não somos nada. E, ao mesmo tempo, para o Criador, nós somos muito. Porque ele acredita, ele confia, ele tem certeza que nós daremos certo. Como ele pode ter essa certeza? Foi ele que nos criou, com o grande objetivo e único, de lá na frente, nos tornarmos luz. Como vai, então, esperar que isso aconteça? Pode demorar? Vai, claro, né? Cada um no seu passo, cada um no seu momento, mas vai dar muito certo. Um dia, todos nós estaremos lá. Então, Emmanuel traz essa passagem para muitas reflexões, inclusive, chama-nos aqui a atenção, por exemplo, quando a gente fala, não, eu já aprendi os ensinamentos, nossa, estou fazendo, vamos jogar aqui o nosso dia a dia como espíritas. Estou fazendo curso, estou ajudando a caridade, estou participando das ações de caridade. Aí Emmanuel pergunta, como é que é essa sua ação? Ela é feita do coração realmente? E aí vem aqui uma reflexão. Essas ações estão somente no agir, fazer por fazer, ou elas realmente impactam em nosso coração? Porque toda e qualquer atitude nossa gera uma consequência. Gerando essa consequência, vai ter um impacto ao entorno. O meu agir, no sentido da caridade, é meu, foro íntimo. Acho que eu já repeti isso inúmeras vezes aqui, mas quando os ensinamentos de Jesus começam
a mudar essas visões que eu tenho de vida, de mundo, de entendimento da minha presença aqui na Terra, desse processo evolutivo que eu vivo, dessas opções de vida que eu faço, disso tudo que o Espiritismo me ensina. Esse meu agir não pode mais ser agir por agir. Tem que ser um agir modificado, respeitando o outro, naquilo que ele pode ser, naquilo que ele quer ser, respeitando o outro a ponto de observar e perceber se ele realmente quer a nossa ajuda. Então, Emmanuel nos chama a atenção aqui que o nosso agir não pode ser simplesmente fazer. Tem que fazer e sentir. E esse sentir tem que fazer bem. Não é aquilo que eu disfarço como bem. Como assim? Hoje eu fui na tarefa do centro. Hoje eu dei cesta básica. Hoje eu participei da campanha tal. Vou deitar minha cabecinha no travesseiro e vou dizer, nossa, estou de bem com Deus. Este é um fazer egoísta. Sabe aquele fazer que se posta fotografia para todo mundo ver na rede social? Quando é uma campanha, uma dinâmica, um marketing utilizado para promoção social, ali foi pedido para as pessoas, inclusive, a autorização de uso de imagem. Quando eu mostro aquilo que eu faço, é para minha imagem ser projetada. Então, este entendimento do lavar os pés não mostrou a minha base. Ela é frágil. Eu só caminho por sentidos precários, escolhas fragilizadas, momentos de explosão, de impulsividade. Quer explodir, quer ser impulsivo, vai ser sozinho. Porque o outro não tem que ser o motivo da sua frustração, da sua indignação. A indignação é necessária para que eu tome uma atitude com relação ao que está sendo feito de errado, para aquilo que está prejudicando. Mas me indignar pela escolha do outro, que não foi de acordo com o que eu queria, isso é egoísmo. Isso é puro egoísmo, imaturidade espiritual. Então, a minha base não é forte. Então, a minha atitude vai ser vazia. Pensamento, sentimento, né? Aquela parte espiritual vai estar muito mais ligada ao meu ego ferido do que ao meu processo evolutivo. A gente poderia aqui descrever muito mais coisas, porque essa resposta de Jesus, né, ela fala não só do homem em si, mas ela fala da proposta para o futuro. Quando ele chama a atenção a Pedro e aos discípulos, quando ele faz essa atitude, ele mostra isso, ele está chamando a atenção do que se espera ali na frente. E eles cumprem. Eles alcançam, eles conseguem, eles realizam. E não falamos das realizações aqui, apenas das curas, que são inúmeras. Falamos do reerguimento do outro, da promoção do eu interior e do eu com o outro, como todo. Eles conseguem. Eles vão tão além que eles influenciam. E a influência é tão grande que faz com que Paulo, na sua cegueira, enquanto Saulo, busque querer destruí-los por não ter alcançado
não ter compreendido que esses ensinamentos eram e são a base do bom relacionamento entre os seres, da aplicação pura das leis do Criador. Que o amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ou amai-vos como querereis ser amados, ou não fazer ao outro o que não deseja que aconteça com você, é ensinamento máximo de ética. Então, quem é ético não se utiliza de ações para se autopromover. Não faria ali no seu íntimo o que não faria em público. O ético vai fazer exatamente o que ele é, sozinho, na sua percepção de vida, e vai ser igual fora. Ah, mas todo mundo vai saber tudo de mim? Nós estamos falando que vai revelar a sua intimidade. Mas o caráter, esse, se não faço para mim, não vou fazer para o outro. Não desejo para mim, não vou desejar para o outro. Não quero para mim, tenho que pensar. Tudo gera rebatimento. Então era isso que Jesus falava. Talvez agora a gente não entenda, mas no futuro tudo isso vai ter uma resposta. Então, para a gente encerrar aqui esse nosso encontro, peço licença a vocês para ler essa mensagem de Emmanuel, que é bem curtinha. Se chama Bases, livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 5. Eu te convido a, depois de bater esse papo comigo, lê-la antes de dormir. Vamos lá? Bases. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés, respondeu-lhe Jesus. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. João, capítulo 13, versículo 8. É natural, vejamos, antes de tudo, a resolução do mestre ao lavar os pés dos discípulos, uma demonstração sublime de humildade santificante. Primeiramente, é justo examinarmos a interpretação intelectual, adiantando, porém, a análise mais profunda de seus atos divinos. É que, pela mensagem permanente do Evangelho, o Cristo continua lavando os pés de todos os seguidores, sinceros de sua doutrina de amor e perdão. O homem costuma viver desinteressado de todas as suas obrigações superiores, muitas vezes aplaudindo o crime e a inconsciência. Todavia, ao contato de Jesus e de seus ensinamentos sublimes, sente que pisará sobre novas bases, enquanto que suas apreciações fundamentais da existência são muito diversas. Alguém proporciona leveza aos seus pés espirituais para que marche de modo diferente nas sendas evolutivas. Tudo se renova e a criatura compreende que não fora essa intervenção maravilhosa e não poderia participar do banquete da vida real. Então, como o apóstolo de Cafarnaum, experimenta novas responsabilidades no caminho e, desejando corresponder à expectativa divina, roga a Jesus lhe lave não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Que tenhamos uma excelente noite, uma excelente tarde, um excelente dia, que tenhamos uma excelente vida. Muito obrigada a você por estar aqui conosco. Um beijo no coração. A
Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.